Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós faremos a aplicação prática de um método que é um dos mais utilizados na análise de risco, que é a APR, Análise Preliminar de Riscos. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui no nosso canal e ativasse o sininho para receber as nossas novidades. Então vamos lá. O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser exatamente a aplicação, um exemplo, um estudo de caso de aplicação de uma APR, da APR. E nesse exemplo que nós vamos trabalhar agora, vai ser um exemplo muito comum para muitas pessoas, que seria, por exemplo, uma viagem aérea. E o objeto dessa análise seria exatamente a viagem aérea e como fase dessa viagem aérea seria o nosso deslocamento de casa ao aeroporto. Então vamos lá, vamos iniciar. Lembrando que para se fazer a aplicação da APR, nós temos que preencher essa planilha, onde nós temos na primeira coluna o cenário de risco, depois nós identificamos as causas, os seus efeitos, para depois estimarmos a frequência e severidade, e depois num mapa, num gráfico onde nós vamos ter um mapeamento, para saber qual é o grau de risco, vamos ter exatamente essa análise qualitativa do risco. E na última coluna, nós temos algumas anotações que nós fazemos a respeito de medidas e observações a respeito desse cenário de risco. Então vamos para a primeira cena, para o primeiro cenário. Vamos supor que o cenário de risco seria atraso na chegada ao aeroporto. Quais seriam então as possíveis causas para isso? Então nós temos, por exemplo, uma das possíveis causas. Se eu vou me deslocar até o aeroporto, usar um táxi ou um outro meio de transporte por aplicativo, seria a quebra desse meio de transporte. Uma outra situação seria o trânsito congestionado, a depender da cidade e do horário que você se desloca, isso é muito comum. E a outra situação seria você sair atrasado. E como possíveis efeitos, nós teríamos, por exemplo, se você fosse se deslocar para um outro estado, outra cidade e passar um grande tempo, você ia perder tempo, por exemplo, para se despedir da sua família. A outra seria correrias, você vai ter que fazer um deslocamento muito rápido, atendimento no guichê para você ingressar na aeronave. E uma outra situação pior seria a perda do voo. E em seguida, nós temos que definir exatamente a frequência de ocorrência disso, a severidade para essa situação e estimarmos o grau de risco. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E como medidas e observações importantes, nós podemos adotar as seguintes estratégias. Escolher um meio de transporte de qualidade, sair com antecedência, utilizar esse meio de transporte como meio de comunicação, como aplicativo, rádio, enfim. Levar também o seu telefone celular, para caso você precise, no meio do caminho, chamar uma outra locomoção. E no caso da quebra desse meio de transporte, ligar para a central ou solicitar que o próprio motorista faça a comunicação via o seu aplicativo ou rádio para que outro meio de transporte chegue em tempo e te leve ao seu destino. Um outro cenário de risco seria você esquecer o seu bilhete aéreo. É claro que no cenário de hoje nós temos a tecnologia, os aplicativos em que nós temos na nossa palma da mão, no nosso dispositivo, celular, o tablet, enfim, o bilhete aéreo digital. Mas vamos supor que você também não teve esse cuidado de guardar esse bilhete aéreo digital, somente o impresso. Você esqueceu na sua casa. E quais seriam as possíveis causas? A primeira seria uma falta de planejamento e controle, de todas as suas necessidades para fazer essa viagem, E como efeitos nós temos, por exemplo, a perda do voo. E como medidas e observações importantes, seria interessante fazer uma lista de verificação, um famoso checklist, anotando, colocando na sequência tudo que você precisa levar, E também colocar o seu bilhete aéreo junto com o documento que você vai levar. Então, essas são algumas possibilidades. Lembrando que para você preencher essa parte central da tabela, das categorias, frequência e severidade, nós utilizamos as seguintes categorias de frequência, A, B, C, D e E, que varia de extremamente remota a frequente. Então isso vai depender muito da pessoa, muito da situação, para escolher qual é a faixa de frequência que isso pode ocorrer. E em seguida,
determinar a severidade. E claro que isso vai depender muito da consequência de você perder esse voo, enfim, das outras ações envolvidas ali naquele objeto de estudo. E como categoria de severidade, nós temos 4. Desprezível, marginal, crítica ou catastrófica. Tá? E aí depois que eu tiver em mãos, eu vou entrar nessa matriz de classificação, né? Cruzar as informações de frequência e severidade e chegar ao meu grau de risco. Ele pode variar ali de desprezível, menor, moderado, sério a crítico. Bom, e para esse estudo de caso, nós utilizamos algumas referências que aqui estão apresentadas, principalmente esse livro do Cardella, né? De Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes. É isso, gente. Então aqui nós temos o nosso e-mail para contato, o nosso site, o nosso canal no YouTube, o nosso podcast Mais Eco também, que vocês podem ouvir os nossos episódios. E agradeço sua atenção e até uma próxima videoaula. Um grande abraço.